Você já se perguntou por que que existem pessoas que, mesmo recebendo a palavra de Deus, mesmo recebendo a mensagem do céu, essas pessoas não conseguem se firmar? Você já perguntou para Deus por que que tem pessoas que recebem a palavra? Muitas delas até se envolvem, oram, participam da igreja, mas quando algumas coisas acontecem na sua vida, por exemplo, às vezes ela recebe uma cura ou ela ganha algum dinheiro grande na vida, essas pessoas acabam abandonando a fé. Na palavra de Deus de hoje, existe sim uma explicação para isso. Existe sim motivos para que situações como essa ocorram. E eu quero que você fique muito tranquilo, porque isso já estava previsto na Bíblia. E quem previu foi o próprio Jesus. Mas antes de nós prosseguirmos aqui, eu te falar aonde encontramos essa mensagem, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora e quero convidá-lo a se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast, então basta procurar por Vivendo pela Vida Cast e se inscrever. Bom, a verdade é, meu irmão, que realmente muitas pessoas, elas se envolvem por um tempo, muitas pessoas ouvem a palavra por um tempo, muitas pessoas até congregam junto ao corpo de Cristo por um tempo, mas por N motivos elas acabam se desviando, elas acabam se afastando do Evangelho e esquecem totalmente de caminhar segundo a orientação de Deus, de caminhar segundo a palavra de Deus. E a explicação para esses eventos e esses movimentos nós encontramos nas falas do próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, Jesus ele conta uma parábola para os seus seguidores. Presta bem atenção no que Jesus falou. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então presta muita atenção nessa parábola que Jesus contou. É uma das parábolas aí mais conhecidas, que é a parábola do semeador, porém entendida por poucas pessoas. Na própria época em que Jesus contou essa parábola, os seus ouvintes ali, os seus seguidores, ficaram sem entender do que realmente se tratava ela. Eles não entendiam o que Jesus estava falando, ou que mensagem que ele queria passar para eles. Mas o interessante é que o próprio Jesus trouxe a interpretação dessa parábola. E nós encontramos no mesmo capítulo 13, a partir do verso 18, que diz o seguinte: Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Então perceba, quando ele falou que aquelas sementes que caem à beira do caminho e os pássaros vêm e comem, na verdade o que? O próprio inimigo, nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, ele vem na vida dessas pessoas e fazem com que elas não tenham acesso de fato a essa semente. Ou seja, eles não deixam, o inimigo não deixa com que essa semente entre no coração dessas pessoas e que produza frutos. Então, geralmente, como que isso acontece de forma prática? Muitas pessoas ouvem a palavra, mas o inimigo fica jogando ali a ciência. Então ele começa a questionar a palavra de Deus a partir da ciência, jogando incredulidade sobre aquilo que aquela pessoa está ouvindo a respeito de Deus. Muitas vezes o inimigo vai usar questões culturais dos seus ancestrais. Tem pessoas que não recebem a palavra de Deus porque o inimigo começa a colocar o seu vínculo afetivo em relação aos seus pais, os seus avós, que não criam em Deus ou praticavam outras religiões. Então essa pessoa acaba também
se bloqueando para receber a mensagem. Muitas delas são ofuscadas por falsas doutrinas, por pensamentos ideológicos e assim por diante. E dessa maneira o inimigo então vai roubando essa semente que é a palavra de Deus, não permitindo com que essas pessoas tenham acesso a essa semente, onde de fato ela venha a entrar no seu coração, a se enraizar e a produzir fruto. No versículo 20, Jesus continua explicando a respeito da parábola. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Ou seja, aqui ele está falando daquelas sementes que caíram, né, em solo rochoso, são pessoas que elas até recebem a mensagem por um curto período, um curto prazo, mas logo elas não criam raiz. Então, de forma prática, quem que seria esse tipo de pessoa? Aquela pessoa que ouve o evangelho, que muitas vezes até se entrega para Jesus, ou começa a participar de uma comunidade, mas aí com pouco tempo os amigos começam a falar contra, a família começa a falar contra, de repente ela vê um noticiário ou algum documentário que fala contra a sua fé, ou até mesmo ela passa a ser perseguida ou ameaçada pela sua fé. Então essas pessoas elas não têm substância, elas não têm uma base sólida para continuar desenvolvendo a sua fé em Cristo Jesus. Então elas acabam que cedendo às pressões. Elas muitas vezes cedem aos seus próprios questionamentos. Ou seja, por um momento ela conseguiu sim receber, por um momento ela conseguiu sim ter um contato com a palavra. Por um momento, ela até pareceu que ela iria decolar, mas na verdade ela não conseguiu tirar o seu avião do solo. Como diz no ditado popular, são muitas vezes aquelas pessoas que só têm fogo de palha. Elas se animam momentaneamente por algo, mas elas não conseguem seguir adiante com aquilo. Elas não conseguem de fato viver aquilo independente das circunstâncias, independente das adversidades. E Jesus continua no versículo 22. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. Então perceba que nesse caso aqui, diferente das que caem em solo rochoso, aquelas que caem entre os espinhos, elas acabam sendo abafadas muito por questões financeiras. Pessoas que, quando têm uma circunstância financeira adversa, elas não prosseguem no evangelho. Então demonstra aquelas pessoas que muitas vezes chegam a Deus apenas por interesse, apenas porque querem prosperar, apenas porque estão numa situação difícil, estão passando por momentos de privação, então seu coração está aberto para receber uma mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, mas logo os espinhos, ou seja, as questões financeiras e as propostas financeiras que vão acontecendo na sua vida. Muitas vezes, quando aparecem propostas interessantes de ganhar mais dinheiro, né, de prosperar, essas pessoas acabam deixando o evangelho de lado, acabam deixando os princípios da palavra de lado para verdadeiramente buscar a riqueza. Então Jesus fala que essas são as sementes que foram jogadas, mas que cresceram entre os espinhos. Elas também não conseguem frutificar, elas não conseguem crescer, elas não conseguem irem adiante e verdadeiramente frutificarem para o reino de Deus. E aí, por último, Jesus fala do outro cenário onde as sementes caíram. Versículo 23 vai dizer o seguinte: E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então perceba que dentro desses quatro cenários, Jesus coloca aqui o quarto como sendo verdadeiramente
aquele solo promissor, onde a semente ela caiu, onde ela germinou, onde ela criou raízes, onde ela cresceu, criou um caule frondoso, criou uma copa bonita e, acima de tudo, ela começou a produzir frutos. Então é uma semente que cumpriu o seu ciclo completo. Então perceba que essa é a semente que o Senhor quer que prevaleça. A semente que encontra um solo fértil, onde ela possa cumprir todo o seu ciclo de vida e frutificar. Nós sabemos que uma árvore frutífera ela acaba produzindo outras árvores, porque a semente ela vem a partir do fruto. E como o próprio Jesus disse, são sementes que produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes mais do que a quantidade semeada. É mais ou menos assim, imagine você jogar uma semente no solo. Essa semente vai virar uma árvore bonita, vai frutificar, e a partir desses frutos serão geradas 100 novas sementes. Então, de uma semente foram geradas 100 novas sementes, e essas 100 novas sementes elas podem ser semeadas novamente para gerar novas árvores e assim continuar produzindo muitos frutos. E por que essa mensagem ela é importante para você no dia de hoje? Porque eu sei que muitas vezes no seu coração, na sua vida, você vai encontrar com pessoas que vão estar em diferentes situações, pessoas que vão ser como aqueles que receberam a semente na beira da estrada. Ou seja, você vai tentar evangelizar, você vai tentar levar a palavra de Deus, mas essas pessoas estarão bloqueadas para recebê-la. Pode ser também que você encontre pessoas que serão como a rocha. Elas até vão receber a semente ali momentaneamente, num primeiro momento, num primeiro contato, mas logo que as dificuldades vierem, os questionamentos, a perseguição, essas pessoas não vão querer mais ficar com essa semente. E pode ser também que você encontre aqueles que até prossigam com você durante um determinado tempo, que busquem ao Senhor durante um período mais expressivo, mas quando elas entenderem que os seus problemas financeiros e que a riqueza e a avareza que existe dela fale mais alto, ela também vai acabar abafando essa mensagem, essa semente, e não vai permitir com que ela se desenvolva. Então fique muito tranquilo, porque infelizmente, isso foge ao nosso controle. É claro que nós gostaríamos que toda a semente que fosse lançada encontrasse um terreno fértil. Esse é o desejo de Deus e esse é o desejo que Deus coloca no nosso coração. Mas nós precisamos entender que, infelizmente, isso não será uma máxima. Algumas pessoas, sim, irão receber a semente, irão permitir com que ela cresça e irão produzir frutos. Mas saiba que o seu papel e o meu papel é de semear. O nosso papel aqui não é de interferir no ambiente, não é interferir muitas vezes como nós gostaríamos de fazer, né? Interferir na vida das pessoas para que essa semente encontre um solo fértil. Não é o seu papel. O seu papel é semear. Entenda isso. O seu papel é jogar as sementes. E claro, quando você perceber que a semente encontrou um solo fértil, encontrou um solo bom, o seu papel é ajudar, é cuidar para que aquela semente ela morra naquele solo, para que essa semente crie raízes, para que essa semente se desenvolva e principalmente que ela chegue até a sua maturidade, que é quando ela começará a produzir frutos. Quando essa semente que você jogou no solo fértil começar a produzir os próprios frutos, então aí você pode deixar ela caminhar de forma independente, porque ela já cumpriu o seu ciclo e com certeza ela está firmada e alicerçada no Senhor. Se você entendeu a mensagem de hoje, se Deus falou ao seu coração, quero pedir que você curta ela e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Lembrando que se você perdeu a última mensagem, vou deixar aqui o link para que você possa assisti-la. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando na sua palavra e meditando. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.